Design é uma profissão elitista? Esses dias apareceu para mim um conteúdo de um menino dizendo que é. Só que a justificativa dele, não sei se eu concordo, assim, sabe? Ele disse que o design, a profissão, né? Design é elitista por conta do valor da Adobe. E eu discordo totalmente, eu não acho que é um valor extremamente alto, eu acho que é justo. A gente pode discorrer mais sobre isso no decorrer do vídeo. E a outra justificativa dele é o preço da mensalidade de um curso de design. Mas aí a gente poderia encaixar qualquer outra profissão como elitista, porque hoje em dia qualquer mensalidade de qualquer curso não é um valor baixo, né, dado a renda per capita que o Brasil tem. Hoje em dia é difícil para 90% das famílias brasileiras arcar com uma mensalidade de uma faculdade privada. Então não é fácil mesmo. Mas o design nunca foi uma profissão onde a mensalidade é a mais cara do mercado. Assim, só tem profissões aí que você paga uma mensalidade muito maior. E aí talvez encaixe nessa questão do elitismo. Por outro lado, ele tem sim um lado elitista, regionalista. Então, essas duas visões podem ser reais de acordo com a forma como você pensa, de acordo com o ponto de partida. O design não é elitista do ponto de vista que é uma das profissões mais inclusivas que existem. Não é uma profissão regulamentada, ou seja, você não precisa ter curso superior para exercer essa atividade no Brasil. Eu mesmo sou autodidata, eu não tenho curso superior e exerço a profissão. Nunca nenhum cliente perguntou se eu era formado ou não. Simplesmente conheceu o meu trabalho, olhou o meu site, meu portfólio e decidiu me contratar. Claro que tem processo de reunião ali, né? Proposta, ele vai avaliar muitas coisas durante o processo, mas diploma é uma coisa que nunca nenhum cliente me pediu. Então a gente consegue sim trabalhar com design sem diploma. E hoje, com a quantidade de ferramentas online que a gente tem e baratas, uma barreira de entrada muito baixa. Eu mesmo comecei a trabalhar com design para complementar a renda. Eu trabalhava com música e nas horas vagas ali me interessei, né, pela atividade, né, eu nem sabia direito o que era ser designer. Eu simplesmente fazia algumas coisas ali no meu computador, né, algumas coisas que eu via em tutoriais da internet. E como eu morava numa cidade pequena que não tinha muita mão de obra para esse tipo de atividade, eu acabei conseguindo um emprego relativamente fácil. Eu lembro que eu estava no supermercado e o dono de uma agência me abordou, perguntando se eu conhecia alguém para trabalhar com design, né? Porque na época eu postava algumas ilustrações num Fotolog. Faz tempo mesmo, porque nem Fotolog existe mais. Eu não sei se ele já tinha visto meu trabalho, se ele já tinha entrado no meu Fotolog ou não, enfim. Só sei que foi uma abordagem meio aleatória ali e eu acabei conseguindo esse emprego, ganhando incríveis R$300 por mês. Foi assim que eu comecei a minha jornada, meio que como um estagiário. Já tinha um designer que trabalhava ali, fazia o trabalho pesado, eu ficava ali recortando imagem, vetorizando o logotipo, fazendo coisas mais fáceis, digamos assim, né? Eu lembro que a primeira arte que eu mandei para gráfica, eu não converti curvas, eu não sabia que precisava converter. Eu lembro que eu recebi uma ligação da gráfica, o rapaz falou: você não converteu em curvas. Eu, que é isso, cara? Converter em curvas? Eu lembro que eu desliguei o telefone, fui pesquisar na internet e aí mandei o arquivo depois correto, mas eu entrei sem saber muita coisa na profissão. Então é uma área que você consegue sim entrar. Claro, o que eu recomendo é que você estude, né? Faça uma faculdade de repente. Eu acho que a faculdade é um atalho, porque assim, eu sou autodidata, tive que aprender sozinho. Fui aprendendo, fazendo mesmo, às vezes trocando ideia com amigos, livros, cursos livres, né, online, porque eu moro no interior, também não tenho como ter acesso a esses cursos de forma presencial. É uma profissão hoje que muita gente entra para complementar a renda. Muitas vezes começam pelo Canva, fazendo convite de aniversário, fazendo logotipo, fazendo coisas simples ali, cobrando R$100, R$150, de fato para ganhar um dinheirinho extra no final do mês. A rotatividade também é interessante, porque, cara, às vezes era dia 15, dia 16, o meu salário já tinha acabado, né? O dinheiro que eu tinha ganhado. E aí eu pegava um freela lá, recebia R$50, R$100, já dava uma salvada no mês para mim.
Então, é uma profissão que existe muito na informalidade, existe muita gente trabalhando nesse formato, muita gente mesmo. E se a pessoa não quiser pagar para estudar, ela nem precisa. E, assim como eu não paguei, tudo bem que eu demorei muito mais para aprender. Só que hoje em dia, você entra no YouTube, tem muito conteúdo sobre design. Aqui no canal mesmo tem muito conteúdo sobre design, né? Então dá para aprender muita coisa sem você precisar investir uma grana, sem você precisar investir nada, na verdade. Você já começa a fazer ali seus primeiros trabalhos e ganhar uma graninha. Então, nesse ponto, eu acho o design uma profissão muito inclusiva. Ah, mas e o preço das ferramentas? Adobe é caro. Vamos lá. Primeiro, ninguém começa na profissão assinando Adobe. Você começa estudando princípios. Essa é a forma que eu mais recomendo, né? Você começa estudando tipografia, psicologia das cores, teoria das cores, semiótica, Gestalt. Então você começa estudando a teoria. Você não precisa de software para isso. Embora a grande maioria dos designers começam estudando o software, né? Que foi a forma como eu comecei, né? Eu comecei mexendo no Corel. Depois que eu fui entender de teoria. Porque aí eu vi que eu estava ficando muito limitado como profissional. Tinha muita coisa que eu não entendia e fui buscar conhecimento. Mas essa é a maneira correta. Então você não precisa de software quando você vai começar. Ah, mas chega um momento que precisa de software, enfim. Hoje tem uma infinidade de softwares que você consegue utilizar pagando muito pouco. A gente tem aí, por exemplo, a Affinity, que você adquire os softwares de fato, você não precisa ficar pagando por mês. Tem o Figma, que dá para fazer algumas coisinhas ali, eu não recomendo para design gráfico. Figma é software de design de produto, mas dá para fazer algumas coisas ali sim, tá? Tem um bom suporte para criação vetorial, layout, tem vários recursos interessantes ali, mas não é um software que vai te dar grandes funcionalidades em tipografia, em gerenciamento de cor, como softwares da Adobe, né? Illustrator, Photoshop, etc. Mas vamos falar... Mas falando de um designer que já tem uma experiência, vai abrir um estúdio, porque é meio que sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando do cara que está começando. A gente já sabe que a barreira de entrada é baixa. Vamos falar do cara que quer se profissionalizar. Primeiro, o plano da Adobe não é caro, tá? Não é caro. Qualquer software que você vai contratar hoje no Brasil para fazer qualquer coisa é mais caro que a Adobe. Qualquer um. A gente usa software na nossa hamburgueria, sei lá, de software a gente paga por mês, não sei quanto que a gente paga por mês. Uns R$1.000 de software. É porque tem a Cyprus, tem o Repedil, que a gente está gastando bastante. Cyprus, Repedil, enfim. Já dá para vocês terem uma noção aí, né? Vai uns R$1.000 de custo com software numa hamburgueria. E vários negócios ali que você vê, que você não considera elitista, tem um custo de software alto. Sei lá, você vai começar a fazer brigadeiro para vender na rua. Bom, vai chegar um momento da sua vida profissional que você vai precisar de um software para fazer a gestão desse brigadeiro. Você vai abrir uma confeitaria pequenininha, aí você vai pôr o teu produto no iFood. Sabe quanto você paga no iFood? 27%. Entre 16% a 27% vai para o iFood. Noção que se você vender um doce de R$10, uns R$3 vai para o iFood, tá? Então assim, gasto com software você vai ter em qualquer atividade que se configura em serviço, tá? Então não é, Adobe é caro. Não acho. E aí a gente tem que ver o seguinte, né? Comparado com o que é caro? Cara, você tá assinando a suíte da Adobe, você está tendo acesso a uma infinidade de aplicativos. Ah, mas eu só vou usar 2. Mesmo assim. E tem o plano de estudante ainda, né? Que você pode fazer, de vez ou outra eles fazem umas promoções lá. Ah, acabou o plano de estudante. Muitas vezes, se você fala que você quer cancelar, eles te dão um desconto no plano full, enfim. E outra também, né, cara? Você assinou 1 ano de plano de estudante. Você não conseguiu se estabilizar ainda para pagar o plano? Pô, tem coisa errada aí, meu. Você tem que fazer alguma coisa para aumentar o faturamento do teu estúdio. E aí eu vou chegar no último ponto que para mim também é extremamente importante, que é a margem de um estúdio de design, que é extremamente alta.
Ó, só para você ter uma comparação, tudo bem que é outra parada, tá? Mas vou pegar em comparação aí empresas do ramo de gastronomia. Um restaurante tem uma margem em média ali, depende muito, tá? Tem uma variação muito grande. Mas vai ter entre 10% a 25% de margem. O que isso significa? Que se um restaurante vende 100 mil em um mês, ele tem entre 10 a 25 mil de lucro. Olha o tanto que ele tem que vender para conseguir colocar esse dinheiro no bolso dele. E esse dinheiro, esses 25 mil aí, vamos colocar assim, não é o salário do dono não, tá? Isso aí é o dinheiro, é o faturamento líquido, tá? O que sobrou depois de pagar todas as contas que tem que ser reinvestido muitas vezes. Você tem que fazer caixa, né? Tem que fazer fluxo. Já quando você é designer, sei lá, você vendeu um projeto de 30 mil. Quando você coloca no bolso desses 30 mil reais? 25? 20? Vocês estão entendendo a diferença? Talvez até mais, dependendo do teu custo. Se você tiver um estúdio, se você tiver uma sala alugada que tem um valor meio alto, dependendo do lugar onde está, essa margem diminui. Mas aí você vai ter a possibilidade de cobrar mais, de ter mais clientes. Então, às vezes você vai ter um faturamento aí de 70 mil, 80 mil, 100 mil, se tiver numa cidade grande, igual São Paulo, por exemplo. Então eu não acho que o valor do software e nem o valor da mensalidade de uma faculdade a coloca no lugar de uma profissão elitista. Agora, falando um pouquinho sobre a parte em que eu concordo que ela é na questão do regionalismo, do impulso para se começar um negócio, porque tem estúdios grandes que você deve conhecer, que eles já começaram grandes, assim, médios pelo menos, né? Porque são de pessoas que tiveram um background já com, digamos assim, abundância, né, de recursos, tanto de recursos financeiros quanto de recurso de networking. Então são filhos de pessoas que, filhos e filhas, né, de pessoas que já tinham networking para bancar uma estrutura de um estúdio por algum tempo sem se preocupar muito com fluxo de caixa. Então esses grandes estúdios que a gente vê por aí são formados por pessoas assim, né, com essa origem. Mas tem muito espaço nesse mercado. Porque estúdios grandes, esses que trabalham para marcas gigantes, assim, que tem aqui no Brasil, eles cobram a partir de 200 mil no projeto. Você acha que é toda empresa que tem esse valor para investir no projeto? Claro que não, é uma minoria. Eles pegam uma fatia muito pequena do mercado, mas é uma fatia que consegue pagar muito bem num projeto. Então, você que está cobrando aí 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, enfim, você é extremamente necessário para essa cadeia. Essa é a tua parada, esse é o teu perfil de cliente ideal. Você tem que seguir nessa parada. Quando eu comecei meu estúdio, eu tinha só um notebook e só. Não tinha nem monitor ainda na época. Até ver se eu acho uma foto para colocar aqui. Depois investi em mesa, em monitor, em equipamento, né, para melhorar ali as condições de trabalho. Mas dá para começar pequeno, viu? Dá para começar pequeno. E olha que quando eu comecei meu estúdio, eu morava numa cidade de, sei lá, 10 mil habitantes. Então, não é o lugar onde você está que vai determinar se você vai conseguir abrir um estúdio, ter bons clientes, conseguir aí viver uma vida legal. Tudo bem que a vantagem do interior é justamente você ter custos muito baixos. Eu lembro que meu custo fixo, sei lá, não chegava a R$1.000, assim, de água, luz, internet, gasolina. Eu trabalhava em casa, né? Só depois que eu tive filho que aí o gasto aumenta, né, consideravelmente, mas até ali um começo dá para você ir segurando. Então, enfim, tem duas visões ali. Por um lado elitista, até por conta de acabei não falando sobre regionalismo, né? Eixo Rio-São Paulo, é ali que as coisas acontecem. Se você está fora do eixo Rio-São Paulo, cara, vai fundo porque tem muita oportunidade sim, tá? Mas a grande massa de acontecimento é Rio-São Paulo. Então, às vezes a gente está fora desse eixo aí, fica um pouco deslocado. Mas dá para trabalhar bem também, igual eu falei. Mas dá para trabalhar bem, dá para conseguir crescer.
O que você não pode é deixar de se aprimorar, de estudar e de acreditar no trampo que você está fazendo. Você tem que confiar que aquilo que você está executando para o teu cliente tem valor. E ir subindo o valor aos poucos, que é uma coisa que eu fiz também. Não precisa dormir cobrando R$500 e acordar cobrando 10 mil. Tem alguma coisa errada se você está pensando assim. Talvez você ficou muito tempo cobrando pouco. Vai subindo gradualmente, que eu acho que é a forma mais interessante de você conseguir manter aí o teu estúdio saudável. Beleza? Depois você me dá um feedback aqui nos comentários, o que você acha desse formato de vlog, meio assim, sem roteiro, só ligar a câmera e falar. Bem, consideravelmente diferente do que eu costumo fazer por aqui, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui, grande abraço. Não esquece de deixar um like, que ajuda bastante. E se inscrever no canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram também, beleza? Fui!